Oi, como vão as coisas? Eu vou ler um livro para vocês, crianças. Ele se chama Bíblia. Você irá amá-lo. Ele é fantástico e mudará a sua vida. Olá, meu nome é Padre Mike Schmitz e este é o Session Press. Eu tenho essa Bíblia. Essa é uma Bíblia que eu tenho por um bom tempo. Eu estava refletindo sobre as diferentes maneiras que li a Bíblia durante os anos. Eu acredito que quase todas as pessoas que são introduzidas às escrituras do Velho e Novo Testamento, escrituras hebraicas cristãs, em sua infância, meio que passam por essa coisa que podemos chamar de maturidade da leitura bíblica. A primeira etapa, tipicamente, que aconteceu com pessoas que conheço, comigo mesmo, é um momento baseado na história. Bem, basicamente consideramos a Bíblia um simples livro com diversas histórias interessantes. Tem Adão e Eva, tem Noé, tem a história de Sansão, tem a história da concepção da Virgem Maria, tem o momento que o anjo Gabriel vem até Maria, tem os pastores do campo, tem todas essas histórias como parte de histórias bíblicas. Basicamente vemos apenas histórias. E nós achamos interessante isso, que por sermos pequenos e por lerem essas histórias pra gente, quando nós achamos quando ficamos mais velhos, as histórias fossem histórias de criança. Mas quando, na verdade, pegamos para ler a Bíblia, espera um pouco, essas são histórias de criança que eles me contavam? Parece que tem coisas sérias acontecendo dentro delas. E uma das coisas que percebemos é que não é um livro de histórias infantis. Então nós passamos dessa fase para a fase seguinte. A fase seguinte, qual eu passei, foi pensar que a Bíblia era um livro de citações inspiradoras. Então eu achava que se eu estivesse precisando de alguma inspiração, ou querendo colocar coisas boas no meu coração, eu folhearia a Bíblia e leria alguns versículos, e meu espírito se encheria de esperança. E eu descobri depois de um tempo que algumas vezes as Sagradas Escrituras podem ser um pouco confusas. Eu pegava a Bíblia e não me sentia inspirado. Isso ainda acontece comigo mesmo sendo adulto e padre. Algumas vezes eu pego a Bíblia e fico tipo, eu já sabia disso. Eu tinha lido isso antes, digo, eu já devo ter lido isso uma ou duas vezes. Eu posso ler escrituras e não me sentir inspirado. Isso pode me fazer pensar, mero livro de histórias infantis, ou é um livro de citações inspiradoras que não inspira em todos os momentos? E eu posso descartar esses pensamentos. Então, muitas vezes que temos que passar por a terceira etapa de maturidade, que é ler a Bíblia como de resposta. Não apenas buscando por inspirações, mas por respostas. Deus, eu preciso de um direcionamento, de uma orientação, então podemos brincar de roleta bíblica, onde a gente meio que faz isso e pega a página da sorte. Então vemos se Deus deu resposta para a pergunta no qual estamos fazendo no momento. Mas nós percebemos quando fazemos isso que não conseguimos, não recebemos aquilo que queríamos, porque a Bíblia não é simplesmente um livro de respostas. Ela não é simplesmente um livro de citações inspiradoras e nem apenas um livro de histórias infantis. Então chegamos a um lugar no qual podemos chamar de fase adolescente. Ou talvez ainda chamemos de fase cética, onde pensamos, espera um pouco, algumas dessas histórias não parecem necessariamente condizer historicamente e literalmente com a verdade. Agora vem a parte importante. Quando você descobrir que pode ter coisas na Bíblia que não são historicamente e literalmente a verdade, não diga, bom, nesse caso, quem sabe a verdade? Quer saber? Esquece. E nem se deixe frustrar. Porque eu te digo, a Bíblia é verdade. Tudo que está na Bíblia é verdade. Mas nem sempre é o jeito que as coisas acontecem. Na verdade, a Bíblia é feita de diversos livros e diferentes gêneros literários, que irão transmitir de diferentes maneiras a verdade, mas que sempre transmitem a verdade. Como, por exemplo, não faria nenhum sentido pegar um livro didático de geometria, folheá-lo e dizer, meu Deus, essa é a pior poesia que já li em minha vida. Ela nem sequer tem rimas, e tem razão, porque você poderia chegar até mim e dizer, bom padre, elas não foram feitas para rimar, nem são poesia, são geometria. Então eu não poderia dizer que é uma poesia ruim, porque talvez seja uma boa geometria, mas quando se trata da Bíblia, todos esses diferentes livros com diferentes gêneros contêm a verdade. Agora, algumas dessas verdades não são historicamente verdadeiras. Por exemplo, as parábolas de Jesus. Vamos supor a parábola do bom samaritano, onde havia um homem viajando de Jerusalém para Jericó, que é assaltado por ladrões e 3 pessoas passam por ele, mas apenas o terceiro ajuda. Tipo, Jesus não ensinou isso como algo que historicamente aconteceu. Ele ensinou isso referindo-se à verdade, que devemos amar o próximo. Mas tem coisas que são historicamente verdade. Por exemplo, a criação, a história da criação. Isso é historicamente verdade. Em algum momento da eternidade, Deus iniciou o tempo e criou todas as coisas. Isso é algo verídico, mas não quer dizer que isso seja historicamente e literalmente verdade. Está escrito que ele foi feito em 7 dias no capítulo 1. Não está escrito 7 dias no capítulo 2, isso já é outra história. Na verdade, isso é literalmente uma outra história. Não sei se você já percebeu ao ler os capítulos 1 e 2 de Gênesis, mas há 2 histórias diferentes sobre a criação. E mesmo assim, ambas são verdadeiras. Elas não precisam ser necessariamente, historicamente e literalmente verdadeiras para dizer a verdade. Então, o que podemos fazer para ler a Bíblia como adultos?
Nós sabemos que Deus usou autores humanos para escrever as Sagradas Escrituras. Então, se eu perguntasse, quem escreveu o Evangelho de Mateus? Você diria Mateus. Se eu fizesse essa pergunta de novo, quem escreveu o Evangelho de Mateus? Talvez você dissesse o Espírito Santo. E o Catecismo ensina que foram os dois. Tanto Mateus quanto o Espírito Santo são os verdadeiros autores dessa Sagrada Escritura. Na verdade, às vezes nós temos aquela imagem de Mateus sentado escrevendo esse Evangelho. O anjo sussurrando no ouvido dele, ei, escreve isso. E ele tipo, isso foi muito bom, vou escrever aqui. Ou temos aquela ideia de que Deus dominou Mateus por completo e entrou no estado de transe e começou a rabiscar o Evangelho de Mateus. Isso não foi o que aconteceu. O que nós acreditamos como cristãos católicos é que Mateus escreveu o Evangelho de Mateus como ele mesmo. Como Mateus, um homem judeu que viveu por vários anos como cobrador de impostos, que viveu por muitos anos ao lado de Jesus e por vários anos viveu com o Espírito Santo após Jesus. Para nós, um grupo particular de pessoas, ele escreveu como Mateus, com sua própria caligrafia, seus conhecimentos e falta de conhecimentos, mas que Deus também usou de uma maneira na qual ele fosse capaz de comunicar todas essas coisas, e apenas as coisas que ele considerou necessárias para a nossa salvação. Isso pode soar estranho, mas você consegue perceber que isso define nossas vidas? Quando se trata de sermos usados por Deus, não é como se tivéssemos que ser capacho dele, não é no sentido que temos que receber aquelas pequenas inspirações em todo momento, digo isso para essa pessoa, não faça isso. Pois Deus nos permite agir, e se dissermos sim para ele, nossas vidas se conformam a partir de seus desígnios. Nossas vidas tornam-se direcionadas pelo Espírito Santo para que então possamos, se estivermos perfeitamente de acordo com seus desejos, fazer todas as coisas necessárias para glorificá-lo e que são capazes de santificar nossos irmãos e irmãs. Ajudar nossos irmãos e irmãs. Da mesma maneira que todos os escritores das Sagradas Escrituras, que dispuseram de seus talentos a Deus, através do que eles sabiam em suas fraquezas e aquilo que eles não sabiam. Você e eu somos chamados a fazer todas essas coisas. Porque existe uma pessoa bem famosa que uma vez disse: tome cuidado com sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Esse evangelho está sendo um evangelho verdadeiro? Tipo, eu estou disposto a fazer o que Deus quer que eu faça? Ou eu não estou dando a mínima? Todos nós somos chamados a passar por essas etapas da maturidade bíblica. E eu ainda leio a Bíblia pelas histórias, eu amo elas. Eu ainda pego inspirações da Bíblia. Eu ainda recebo respostas pela Bíblia. E ainda consigo direcionamentos através da Bíblia. Mas o que eu mais gosto de receber da Bíblia é a palavra. Recebê-la, pois ela me permite conhecer o coração do Pai. É tudo verdade. Você pode acreditar no que está escrito. Nós também usamos nossa cabeça ao lermos, porque alguém usou a cabeça quando escreveu. De todos nós aqui da Session Presents, meu nome é Padre Mike, que Deus os abençoe. Isso fez sentido? Eu aposto que eles tinham algumas coisas tipo, sei lá. Ok, é isso, corta.